Meu nome é Peter Luiz, sou advogado trabalhista e hoje eu quero trazer aqui 7 dicas fundamentais para você pactuar um acordo ou deixar de aceitar uma proposta advindas da reclamada. Então vamos lá. O primeiro item fundamental que eu elenquei para vocês é: esqueça os traumas do passado. Muitas vezes nós, com receio de acontecer o que aconteceu lá no passado com a gente, naquela audiência que nós não aceitamos o acordo, vemos um processo julgado improcedente, acabamos por ceder à vontade da reclamada e aceitar uma proposta não tão vantajosa ao nosso cliente. Isso chama-se trauma do passado. Cada processo é único. Você, muitas vezes vem aquela vozinha: você lembra? Lá em 1950, você não aceitou aquele valor da empresa, lá na frente o seu cliente não levou a testemunha e você acabou perdendo o processo. Cada situação deve ser analisada de forma peculiar. Não foi porque isso aconteceu no passado que vai acontecer novamente. Então, primeiro tópico: esqueça os traumas do passado. Segundo tópico muito importante é: cadencie o jogo. Quantas vezes nós vamos para a audiência e o juiz naquela correria, tem proposta? Proposta reclamada, proposta reclamante. Aí a reclamante fala R$1.000 de proposta, nossa proposta é 10. Aí o juiz fala 10 mais 1.000, 11, dividido por 2, 5,5. Essa é a proposta do juízo. Mas não analisou ainda, não entrou no processo, não verificou as provas, não verificou se tem um laudo pericial positivo para o nosso cliente, se vai ter uma perícia. Então, naquela correria de fazer o acordo, de resolver logo o processo ali, a gente fica no meio daquele tumulto e acaba aceitando um acordo que não é tão vantajoso, porque o juiz falou 5,5, mas ele nem leu o processo ainda. E a gente tem a falsa sensação de dizer o seguinte: olha, o juiz ia dar 5,5, ele falou que ia dar 5,5. Não, ele não falou, ele deu uma proposta de 5,5. Quando ele analisar o processo, ele pode ver que não é 5,5, é 10, é 20, é 30. E muitas vezes nós não cadenciamos o jogo. Se nós estivermos fazendo uma audiência que a pauta está muito atrasada, pede licença. Excelência, gostaria de conversar aqui. Se for uma audiência online, me coloca numa sala reservada, deixa a gente conversar. O senhor faz uma outra audiência enquanto isso. Ou então, excelência, nesse momento aqui nós não temos condições, está muito discrepante a proposta de acordo, eu vou pegar o telefone do patrono aqui da reclamada e nós vamos marcar uma reunião posteriormente, mas nesse momento aqui nós não temos condições de fazer o acordo. Cadencie o jogo, não fique preocupado em seguir, não fique preocupado com a pauta do juiz porque ele está atrasado, ou porque a empresa diz que só tem, o advogado diz, não, eu tenho a margem tal, isso é agora ou nunca. Então tudo bem, vamos aguardar a sentença. Cadencie, não caia nesse jogo de rapidez, de resolver agora, de que tem que ser hoje, que se não for agora, amanhã perdeu a oportunidade. O processo está tramitando, as provas serão analisadas. Então cadencie o jogo. O processo precisa andar de acordo com o seu ritmo e não com o ritmo do magistrado, com o ritmo da reclamada. O ritmo é do cliente, o ritmo é do reclamante, ok? Terceiro ponto de extrema importância, todos eles são muito importantes: nunca use o risco do processo de forma genérica. É muito comum, né? A empresa fala, vou te oferecer aqui 10 mil, doutor, de proposta. A gente fala, não, doutor, pelo risco do processo vamos fazer a 15. Mas o risco de quê? Quando a gente trata de valor, fica muito genérico, fica muito subjetivo o risco. Risco de quê? Aí que a gente precisa, o advogado do lado de cá, o advogado do reclamante tem que mostrar aquela técnica. Ele precisa pegar cada pedido e demonstrar os riscos de forma detalhada. Olha, doutor, tem um pedido de insalubridade. Pela função que o meu cliente exercia, lá na perícia vai ficar claro que ele deve receber o adicional de insalubridade de percentual máximo. Ele fazia a lavagem de banheiro. Isso é um entendimento sumular. Então eu discriminei ali. Para lá na súmula 448 TST. Opa, então meu risco aqui ficou só dele, não ficou meu, ficou só dele. O risco do processo, lavagem de banheiro, eu tenho provas robustas, tenho testemunha, tenho filmagem do meu cliente lavando o banheiro. Então o risco é de quem? O risco é dele. Eu demonstro isso no processo, na minha negociação. Faz isso digitado, faz isso escrito, faz isso formalizado. Pedir uma proposta, ok, você escuta a proposta dele e fala, eu vou te retornar. Retorna de forma escrita, no WhatsApp ou retorna pelo e-mail. Olha, aí você vai discriminar. Então, com relação à insalubridade, doutor, nós fizemos o pedido aqui e possivelmente a grande possibilidade que esse pedido seja julgado procedente, porque ele sim trabalhava ali fazendo a limpeza de banheiro. Tem outro pedido aqui, doutor, que é o pedido de horas extras. Então,
Nós pedimos aqui 8.000 de horas extras. E o cartão de ponto da reclamada, doutor, nós não vamos entrar no mérito aqui agora, mas como a gente está analisando o processo, o cartão de ponto aqui está de forma britânica. E nós temos uma prova testemunhal que via que ele ficava até depois do horário. Então já demonstrei as horas extras. E eu vou discriminando tópico por tópico do processo. No final das contas, quando eu demonstrei todo o risco que a empresa tem, que o processo tem, em desfavor da reclamada. Esse negócio de pelo risco do processo fica parecendo que é 50-50 e muitas vezes não é 50-50. Muitas vezes é 90% de risco para eles e 10% para nós. E a gente precisa assumir esses 10%. Agora, quando você demonstra isso de forma detalhada, a tendência de você ter uma devolutiva de uma negociação muito melhor, ela é maior, ok? Vamos lá então para o quarto tópico. O quarto item importante para você observar na hora de fazer uma negociação de valores de proposta de acordo. Você precisa de parâmetros diferentes para valores à vista e valores parcelados. O que acontece é que muitas vezes a empresa oferece um valor, vou te oferecer ali 10.000 de proposta. Aí você chega na negociação, a gente fala 15, a empresa fala 5, a gente fala 14, a empresa fala 7, chegamos nos 10.000. Aí, ok. Quando chega no 10.000, a empresa fala, tudo bem, doutor, 10.000 agora é dividido em quantas parcelas? Não, 10.000 é à vista. 10.000 em parcela única, para pagar em 5 dias o tempo financeiro da empresa se ajustar. Se você quiser fazer parcelado, é diferente. Não é assim que funciona lá no banco? Se eu for no banco pegar 10.000 reais e devolver no mês seguinte, eu vou pagar 10.500. Se eu for pegar 10.000 e devolver em 12 parcelas, eu vou pagar 18. Então é assim que funciona. Se ele fosse no mercado financeiro pegar esse dinheiro, ele não teria uns juros. Agora o meu cliente que ele não pagou verbas rescisórias, que ele teria que pagar em 10 dias, ele não pagou, precisei entrar com o processo, demorou meses, agora ele quer pagar o mesmo valor que ele pagaria lá quando o cliente foi demitido? Errado. Então nós precisamos fazer o quê? Pagamento à vista é um valor, pagamento a prazo é outro valor, é um valor majorado. Então esse é o quarto item. Ok? Quinto item, pessoal, extrema relevância, evitar levar para o lado pessoal. Nós estamos ali tratando de direito de terceiros. Eu estou tratando de interesses do meu cliente e o advogado da empresa está tratando de interesses da empresa, da reclamada. Nós não somos inimigos, nós simplesmente estamos em lados opostos defendendo o interesse de cada cliente. E muitas vezes nós, na hora ali de fazer um acordo, começa ofender o advogado da outra parte, ofender a empresa, muitas vezes, precisamos ter cordialidade. Cordialidade e respeito aumentam as chances do acordo. Então, muitas vezes, a empresa tem até condição, o advogado tem até alçada para fazer o acordo, mas a gente chega com altivez, chega com soberba, com arrogância. Às vezes a gente está cheio de direito e a gente acha que pelo fato de nosso cliente estar cheio de direito, nós temos a permissão de poder tratar o advogado da outra parte de qualquer forma, tratar a empresa de qualquer forma. Isso aí simplesmente vai viabilizar seu acordo, porque muitas vezes o preposto está na audiência, é o dono da empresa, ele tem condições de fazer o acordo, mas não faz, porque fala, foram arrogantes, vamos aguardar a sentença, prefere até pagar mais caro lá no final. E a gente sabe que muitas vezes a sentença ela não vem tão favorável, não vem no tempo que a gente espera. Então, evitar levar para o lado pessoal. Faça a negociação com urbidade, respeitando o advogado, respeitando a outra parte. A educação e a firmeza precisam andar junto. Eu sou firme e eu não abro mão dos direitos do meu cliente. Eu sou firme com relação a isso. Mas sou educado para poder propor isso, para poder falar disso de uma maneira respeitosa com a outra parte. Estamos todos trabalhando, então vamos evitar levar para o lado pessoal. Sexto item, penúltimo item, alinhe expectativas antes da audiência. Muitas vezes nosso cliente, a gente às vezes tem advogado que não manda a inicial para o cliente, então ele vai lá no Jus Brasil e vê lá, valor da causa, 100 mil reais. E quando ele vê 100 mil reais, ele já crê que vai receber os 100 mil reais. E nós sabemos que muitas vezes aquele valor ali não vai ser o valor que vai ser sentenciado, ou vai ser um valor distante de uma negociação, um eventual acordo. O cliente tem que estar ciente que aqueles valores ali podem sofrer alterações. Senão ele fica crendo que vai receber os 100 mil, crendo que aquele ali é o valor final, e muitas vezes ali eu tenho multa do 467, que basta a empresa contestar que essa multa cai por terra. Eu tenho valor ali, inclusive de honorários advocatícios, que não é destinado ao cliente. Então ele precisa ter ciência dos possíveis valores que ele vai receber e a chance de êxito também. Então isso tem que ser alinhado com ele
antes da audiência. Ele pode chegar na audiência de surpresa e falar um valor lá. Porque o cliente vê muitas vezes ali 100 mil reais no Jus Brasil. Mas a gente entende que, por exemplo, no eventual acordo, 30 mil reais estava de bom tamanho. Ofereço 30 mil reais, o cliente quase morre. Porque ele fala, pô, eu tinha expectativa de ganhar 100 mil, meu advogado oferece 30. Isso tem que ser alinhado com ele antes da audiência. Ok? E por último, os 3 caminhos de decisão. Eu tenho 3 caminhos. Primeiro, eu aceito o acordo. Ok, não se fala mais nisso. Eu coloco-se uma pedra em cima do assunto, eu aceito o acordo e tá tudo certo. Eu digo não, eu não vou aceitar o acordo. Eu tenho certeza plena de que eu tenho provas robustas, de ter uma sentença de procedência, e eu tenho certeza de que essa empresa tem solidez o bastante para liquidar essa sentença, para pagar o que ela for condenada. Então, dessa maneira, eu rejeito a proposta. E eu tenho o terceiro caminho, que é fazer uma contraproposta. Aí eu vou fazer ali, a empresa me ofereceu 10, eu tenho plena convicção que eu recebo 20 numa sentença, mas aí pelo risco do nosso lado, dos nossos pedidos, pelas possibilidades que temos no processo de êxito e as possibilidades de insucesso, eu chego ali em 18, por exemplo, e faço uma contraproposta. Mas o mais interessante, pessoal, é que dos 3 caminhos, o advogado não deve decidir. O advogado não deve tomar parte daquilo ali e dar a última palavra. O nosso papel é orientar o cliente. A decisão final deve ser do cliente. Você precisa mostrar com clareza as consequências de cada decisão. Se ele aceitar o acordo agora, o que vai ser a consequência? Muitas vezes ele aceita um acordo agora, a proposta da empresa financeiramente é boa, mas, por exemplo, no trabalhista, ela não contempla ali o reconhecimento de vínculo. Então ele recebe uma indenização. Às vezes a pessoa trabalhou 10 anos para uma empresa, recebe uma indenização, por se tratar de uma verba meramente indenizatória, ele não vai ter recolhimento de INSS. Portanto, esse período não vai contabilizar para a aposentadoria. Ele tem que saber disso. Ele tem que saber que não teve o reconhecimento de vínculo. Ele vai ter que buscar outros meios lá junto ao INSS. Ele precisa saber disso, ok? Ele tem que saber também que se eu rejeitar a proposta agora, por mais eu tenho grandes possibilidades de ter um êxito na sentença, o tempo a gente não consegue mensurar. A proposta eu tenho aqui agora, eu recebo o dinheiro agora, daqui 5 dias, daqui 10, ou no parcelamento, se for vantagem, mas a sentença a gente não sabe quando ela vai sair, se vai ter recurso, se vai para o tribunal, se vai para o TST, se vai aceitar, se não vai. A gente perde o controle de valor e de tempo. O cliente tem que saber disso. E a contraproposta, a gente faz ela ali numa maneira de encontrar o meio termo entre o que seria vantagem, esperar uma eventual sentença ou pegar o valor proposto da empresa. Então, isso tudo a gente precisa mostrar para o cliente, é dever nosso, é dever do advogado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses 7 itens, dessas 7 dicas. E eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acham disso. Se vocês concordam ou não, se tem algum ponto que vocês fazem diferente, o que vocês fariam diferente, me conta aqui. E nos siga em nossas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Muito obrigado e até a próxima.